Obrigado. Vamos ver rapidamente aqui para frente, gente. É interessante o capítulo 3, o capítulo 4 agora do livro. Nós vamos entrar numa outra, né? Ele vai fazer esse estudo de como que era a oração no Antigo Testamento. Não, como que era a oração? O senhor trabalhou esse? Ok. O senhor terminou aqueles slides que eu mandei? O senhor já fez isso aqui? Esse aqui não? O senhor já foi para o... Isso. É o quinto. É o quinto aqui. Que estava no quarto. Como que era a oração no Antigo Testamento? Eu gostei muito quando ele dá uma introdução de que a oração é algo que existe em todas as culturas. Todas as culturas, todos os povos têm oração. Todos eles. Por que a oração ela é tão fundamental? Ele trabalha com essa questão de que você pode fazer todo tipo de terapia, você pode fazer todo tipo de relacionamento, você pode fazer todo tipo de contato, mas a cura das suas emoções e das suas almas, você precisa de Deus. Não tem como. Deus vai entrar em lugares que ninguém consegue entrar. E quando eu oro, eu estou declarando toda essa lealdade e a realidade espiritual. Agora, o grande problema é para quem que eu estou orando. Que tipo de oração que a gente faz? Tem um monte de gente orando para falsos deuses. E tem gente que está orando para ele mesmo. Como que eu posso orar para mim mesmo? Quando eu sou o centro de tudo. Quando o mundo vive em minha função. Quando eu quero a transformação e a manipulação do mundo ao meu. Então eu não estou orando para Deus, eu estou orando para quem? Para mim mesmo. E é exatamente isso que acontece com Adão e Eva. Quando eles deixam de orar para Deus, eles oram para eles mesmos. E por que eles oram para eles mesmos? Porque eles querem ser Deus. Quando eu oro para mim mesmo, eu quero ser Deus. Eu estou dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Se eu estou dizendo para Deus o que Deus tem que fazer, eu não preciso de Deus. O que Adão e Eva querem? O governo. E qual foi a grande proposta do diabo, da serpente para Adão e Eva? O dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Qual era a única coisa que o homem não conhecia? Qual era a única coisa que o homem não conhecia antes da maçã? A única coisa que ele não sabia era o quê? Que era o mal. A única coisa que ele não sabia o que era o mal. E qual é a única coisa que a gente mais sabe? Quando você vê teu filhinho, aquele filhinho seu, aquela criança linda, inocente, ali no colo ali, ela vai começar a andar daqui a pouquinho. Se ela estiver quietinha, ela está orando. Você já viu crianças brincando? Para quem que eu estou orando? Esse Deus do Antigo Testamento, ele tem uma visão diferente do Deus do Novo Testamento.
Qual era a visão do homem de Deus no Antigo Testamento e qual é a visão do homem de Deus no Novo Testamento? Como que é a relação do homem com Deus no Antigo e como que é essa relação do homem com Deus no Novo? Vocês acham que tem diferença? Qual seria a diferença? Mal. Um Deus mau. Distante. Vocês leram o Antigo Testamento mesmo? Qual é a relação de Deus do homem com Deus no Antigo Testamento? Como que era essa relação? Deus é visto como quem? Qual é a figura de Deus? Muda isso. Deus é visto como Javé, Yavé. E Deus no Novo Testamento é visto como quem? Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou a orar, Ele ensinou a orar como? Pai. Jesus falou, quando vocês forem procurar Deus, vocês chamam Ele de Yavé? Muda isso ou não? O que muda? O que muda chamar Deus de Yavé e chamar Deus de Pai? Pai é mais íntimo. O que mais? Pertencimento. E no Antigo Testamento não tem isso. Nós acabamos de cantar. Tu me sondas, tu me conheces, para onde eu irei? O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Como são as orações do Antigo Testamento? Bendito seja o Senhor. Como que é a relação com o Antigo Testamento? Nós com Deus do Antigo Testamento. O homem com Deus. Deus é um guerreiro. Deus é majestade. Deus é rei. Por que precisa dessa visão no Antigo Testamento? De rei, de majestade, de trono, de poder. Era cultura. Mas Deus continua sendo Pai no Antigo Testamento? Sim. Mas era uma visão do guerreiro, do protetor que protege, do rei que domina, de quem eu sou súdito, de quem eu obedeço, de quem eu vivo por quem. E a gente fala tanto disso e a gente vai para a rua brigar. Javé é o nosso Deus, reconheçam que o Senhor é o quê? O nosso Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos, somos povo do seu rebanho e ovelhas do seu pasto. Ó, vindes e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Há uma reverência, há uma adoração, há um respeito. Hoje é o seguinte, Deus, fala aí com a gente, pode falar. Ai, Senhor, e aí, paizinho? E então, JC? O negócio é tomar JC na veia. Gente, você vê uns cultos aí que parece assim, se você não soubesse que aquilo é um culto, parecia um negócio de uma danceteria romântica.
Te amo, te amo, te amo. Oh, como eu te amo. Uma choradeira tremenda. Mas não tem o quê? Obediência. Não existe majestade. Alguém falava que o rei era um ex-presidiário? Alguém tinha coragem de falar isso? Alguém tinha coragem de falar que o rei é um ladrão? Alguém tinha coragem de falar que o rei não prestava, mesmo que não prestando? O que havia? A gente é povo mesmo de Deus. Tem essa obediência como majestade. Eu não coloquei isso, mas Yahvé é uma prova da Trindade. A gente não sabe se é Yahvé, se é Yahweh, se é Jeová. É Y, W, H e V. São consoantes, que é o nome de Deus. Só que Yahvé não é uma palavra no singular. É uma palavra no plural. Yahvé é plural. E é isso que intriga o judeu. Intriga o judeu. Por que é plural? Porque nós cremos em quem? E Espírito Santo. Como que a gente entende que Deus é rei? Quando Ele se torna Senhor nosso. E é interessante que Jesus não apaga essa visão. Ele fala de reino. Ele fala que quando esse reino for pregado em toda a terra. E quando ele introduz essa visão do Pai, essa visão da intimidade, da proximidade, do respeito. Como que a gente entende esse Deus? Lá em Êxodo 3, de 7 a 8, diz: E disse o Senhor, tenho visto atentamente o quê? A aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga e uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Quem vai libertá-los das mãos dos exatores? Quem vai livrá-los do poder político vigente? Quem vai livrá-los de toda a opressão? Quem? Quem crê nisso hoje? Você crê nisso hoje? Você acha que as urnas vão te livrar? Alguém crê nisso hoje? Essa igreja que hoje a gente vê, que canta, que prega, que ora. A igreja crê nisso hoje? Vamos ser sinceros. O que vocês acham pelo que vocês estão vendo, analisando hoje a igreja? Eu tive um outro insight. A igreja não alcança mais pobre. Não alcança.
As igrejas são bonitas, arrumadas. Vai na favela, vê se você vê uma igreja que tem uma estrutura assim. Não tem. É tudo salãozinho. Vão pegar a Lagoinha, vão pegar a Morumbi, vão pegar a PIB de Curitiba. Esses 50% dos evangélicos hoje no Brasil, esses 50 milhões aí, 30 milhões, é tudo classe média. Classe média. Nós evangélicos. Sabe quem que entrou nas favelas? As ONG. As ONGs são bonitas nas favelas. E o que a ONG leva? Funk, resgate da cultura, pichação como arte, liberação de drogas. As ONGs ocuparam um espaço que até a década de 60, 70 era da igreja. A igreja que ia. A igreja agora faz um templo lindo, maravilhoso. Porque é esse seu público. Vai nas favelas. Sabe o que tem lá na Zona Leste? ONG, né? E quantas ONGs tem? O PT descobriu isso. De investir em ONG. Botar ONG. Nós cremos nisso, gente. Ou a gente está preso no nosso silêncio. A gente ainda está brigando de igreja, de liderança de igreja. A gente está brigando de estrutura de igreja, de organização. A gente não olha para o irmão que está do lado. Onde eu estava com os jovens aqui, e eu estava falando isso para eles. Hoje, conversando com a liderança deles, a gente vai começar a orar pelos nossos jovens para algum deles se levantar com o coração mesmo para jovem, que queira pagar o preço. A gente está muito preocupado com a gente mesmo. E quando a gente está muito preocupado com a gente mesmo, a gente tem a ideia de que Deus não ouve a nossa oração. Por quê? Pois a gente quer que Deus resolva o quê? O meu problema. Se Ele não resolve, Ele não me ouve. Ele não me ouve. Quando o povo de Israel, como povo, como nação, começa a orar, a ver o sofrimento, a ver a escravidão, quando o povo de Israel começa a olhar um para o outro, quando o povo de Israel começa a ver a dor um do outro, quando eles se identificam como povo de Deus, o que Deus faz? Deus age. E por que Deus quer que a gente, como povo, abra o coração e ore? Deus não sabe tudo? Por que eu tenho que orar? Dependência? O que mais? Por quê, Cristina? É isso. Humildade? O que mais? Eu posso te ajudar? Não posso te ajudar. Quando que eu vou te ajudar? E por que você tem que falar para mim para eu poder te ajudar? Porque enquanto você não falar comigo, eu consigo te ajudar.
Por que eu não abro meu coração com você? Porque eu não quero que você me ajude. E tem um bando de gente dentro da igreja que diz assim: nossa, pastor, senhor, mas como é que eu vou te ajudar? Você não abre teu coração, você não fala nada. Como é que eu vou saber o que você está passando? Ah, o senhor é muito ocupado. Não, você não quer que eu entre na tua vida e comece a mexer em coisas aí dentro. É por isso que o teu filho não abre o coração com você, porque ele não quer dar legalidade a você de entrar na vida dele. Não quero. E o diabo é esperto demais. O diabo, ele pede sacrifício. Ele não faz nada sem você oferecer um sacrifício para ele. Porque na hora que você oferece um sacrifício para ele, você está dizendo: eu quero que você faça isso na minha vida. Você deu legalidade a ele. Você deu poder para ele. Por isso que eu não oro. Por isso que eu não abro o coração com ninguém. Por isso que eu deixo tudo escondido. Porque a hora que eu me abrir, eu estou permitindo que entre na minha vida. E eu não permito que Deus entre na minha vida. Eu não permito. A gente não quer ser liberto. Qual é o benefício de ser liberto? Gente, eu glorifiquei a Deus nesses 2 versículos. Eu glorifiquei a Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel e este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Os pedidos do Antigo Testamento, a gente vai ver, é o pedido de libertação, de cuidado, pedido de proteção, um pouco diferente do que a gente vive hoje. A gente teve Machu Picchu e eu ouvi o líder lá contando a história. Você sabe por que o Império Andino, Inca, eu aprendi uma coisa: Inca não é povo. Inca é o título do rei dos andinos. Como tem rei, tem presidente, Inca era os Incas, não são os Incas. Inca só tinha um. E o Inca, quando viu os espanhóis com trovão, com arma de fogo, canhões, eles adoravam o Deus trovão. E quando soltaram os canhões, que eles viram aquelas bolas de fogo, e o sol estava brilhando, eles falaram: o Deus que nos servia agora está com eles. E eles se renderam. Eles se renderam. Porque não conheciam o Deus. Pastor Paulo, experiência do Senhor diante disso que a gente colocou, dessa oração que dá essa legalidade, que fala: Deus, entra na minha vida. O que o Senhor tem a falar sobre isso, dessa introdução? Você está no veio, viu? Você está no veio. O pastor está entusiasmado e isso é contagiante. Eu queria que ele continuasse.
não queria interromper a unção que está nele. Mas o que o pastor tem mostrado é que realmente a igreja, ela está num misto de falso, uma mistura muito grande tem vindo para a vida dos crentes. E quando nós olhamos no Velho Testamento, essas experiências que o pastor tem falado, elas são reais, de experiência de pessoas que viveram aquela situação e a experiência que eles tiveram com Deus, a resposta de Deus que veio a eles era autêntica, não tinha nada sombrio, nada escondido, nada, ficava tudo muito claro. E hoje nós encobrimos as situações, encobrimos a realidade com outras coisas, com afazeres. Nós já vimos isso, como que o ativismo nos impede na oração, como o pecado impede na oração. E as experiências no Velho Testamento, elas são reais. Davi, quando fala, Deus, me perdoa porque eu pequei, ele diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque eu senti a tua mão pesando sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Agora eu confessei o meu pecado, e Deus perdoou o meu pecado. Tanto é que ele fala uma das mais eu considero uma das maiores bem-aventuranças, foi a que Davi falou. Ele disse assim, bem-aventurado é o homem cuja o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui o pecado. Porque ele experimentou isso na vida dele. Ele foi um adúltero, ele foi um assassino, porque pôs na frente da peleja aquele homem de confiança, que era o marido da mulher com quem ele cometeu adultério. E quando Natã trouxe a revelação para ele, contando aquela palavra da ovelha, ele se indignou com aquele homem que matou a ovelhinha para oferecer ao seu amigo. E Natã diz, você é este homem. Você é este homem. E ele diz, pequei. E imediatamente Deus falou pela boca de Natã, eu também te perdoei. Acabou. Então, é isso que o pastor estava falando com você. Como vem ajuda? Como vem? É quando abre o coração, quando se abre o coração. No avivamento que houve no começo do século, nos países de Gales, diz que as reuniões eram conhecidas pelo louvor, mas sempre que alguém aproximava e via porque um grupo estava louvando, é porque tinha havido abertura de coração e alguém tinha confessado o pecado, a necessidade. Então, quando esse povo no Egito clama, Deus ouve, Deus vê o clamor, porque eles chegaram ao fim deles mesmos. Eu estava pensando, pastor, quando você falou das favelas, como eu era feliz quando eu pegava um mendigo e ia evangelizar. Ontem tinha um rapaz na porta do estacionamento aqui, nós estávamos chegando para a reunião, e ele estava pedindo alguma coisa. E eu falei, eu vou ver se tem alguém da igreja que possa vir conversar com você. Mas não é o certo.
Eu devia ter parado tudo e ter ido lá conversar com ele. Estão entendendo? Então, essa pessoa, ela não era uma pessoa que estava a caráter para vir na reunião. Ela não era uma pessoa que estava na programação para eu dar um abraço. Estou abrindo o coração. Nós temos muita necessidade. Muita necessidade. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores. Nós estamos aqui por causa da grande misericórdia de Deus ter nos alcançado. E Deus quer alcançar as pessoas do nosso nível, a classe média. Deus quer continuar alcançando, mas Deus quer alcançar essas outras pessoas que não têm encontrado nenhum lugar na nossa vida. Gente, quando você ora e dá legalidade a Deus, você está sendo servo. Talvez você tenha muito problema com dívida, em fazer dívida. E você orou para Deus mudar isso no teu coração. Me dá teu cartão de crédito. Dá ele. Você vai cortar teu cartão de crédito? Ou você só ora? Quando eu falo para Deus, Deus me liberta. Você sabe o que eu estou dizendo? Me tira do Egito. Eu vou sair do Egito. Tem gente que não quer sair do Egito de jeito nenhum. Não quer. É uma oração que não tem lógica, que não tem sentido. Porque eu estou orando, pedindo uma coisa, mas eu não vou fazer. Deus tirou o povo do Egito. Mas os 40 anos no deserto era para quê? Tirar o quê? E como é que Deus tirou o Egito do povo de Israel? Sabe como, Cristina? Sabe como? Matou todo mundo. Matou todos. Matou todos. Morreram todos. O único jeito que Deus arrancou o Egito do povo de Israel foi tendo morrido todo mundo no deserto. Entraram os filhos deles. Deve ter ficado mais gente. Não vamos ser maldosos, não. Tinha mais gente, sim. Tinha muita gente boa, sim. Tinha. Eu creio que havia muita gente boa ali. É que a gente tem a mania de falar todo mundo nessa igreja. Não é verdade. Nessa igreja é 5, 6. Eu não sei se eu estou no meio dos 5, 6, tá? Mas não é todo mundo nessa igreja. Essa igreja ninguém ora. Fala por você, querido. Não fala pela igreja. Você não conhece a igreja. Essa igreja ninguém ama. Não fala assim. Fala por você. Fala assim, eu não amo. Não fala a igreja. Deus tirou o povo do Egito. Mas a principal, acho que a coisa mais difícil, talvez Deus tirou o povo do Egito em 1, 2 anos, eu não sei quanto tempo levou as pragas, mas Deus levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Qual foi o grande erro desse povo? Eles acharam que estavam libertos de tudo, eles não precisavam mais trabalhar. Eles não precisavam mais comer, eles não precisavam criar os filhos, eles não precisavam atravessar o deserto. Esse que foi o problema. Eles entenderam que eles não precisavam passar o deserto.
para chegar na terra prometida. E aquilo que eu falei, eles estavam cercados por duas grandes potências. Quais são as duas grandes potências que eles estavam cercados? Egito e Babilônia. Você vai para os Estados Unidos ou para a Europa? Hoje é o grande boom, né? Hoje é a salvação da gente. Ou vai para o Egito, ou vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos. Venezuela ninguém quer ir. Cuba também ninguém quer ir. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? A gente foi lá no Acre, e na hora do almoço, lá no domingo, depois do encontro de casais, a gente foi almoçar com o pastor, com a família deles, um lugar bem agradável. E era o dia da eleição, e a irmã do pastor estava com um sobrinho de 6 anos, e chamou ele assim, brincando, perguntou para ele: você é de quem? Do Lula ou do Bolsonaro? O menininho olhou para ela e falou: sou de Deus. Ele colocou o dedinho assim e fez assim: eu sou de Deus. 6 aninhos. Eu estava. Menininho, 6 aninhos. Ele pegou o dedinho e fez assim, ó. Eu sou de Deus. Eu não vou ler esse salmo todo com vocês, mas será que a gente crê nesse salmo? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que a gente crê nesse salmo? Será que a gente crê que Deus olha e está vendo o que está acontecendo? O Senhor olha desde os céus e está vendo. Será que Deus está vendo? Eu creio que Deus está vendo. Será que eu creio que Deus contempla todos os moradores da terra? Será que Deus está vendo o que todo mundo está fazendo? Eu acho que às vezes eu não acredito. Ou eu confio no que? Na força, na economia. Confio no cavalo, porque o cavalo era a economia da época, era a força do lugar. Quem tinha mais cavalos, quem tinha mais poder, tinha uma vida muito melhor. O verso 18 diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem. Que é o Senhor que nos livra da morte. E olha só, é o Senhor que nos conserva vivos, o quê? Na fome. A minha alma espera no Senhor. Nós somos escravos libertos. Tem uma diferença disso, gente? Sabe qual é a diferença? Quando eu não tenho esse conceito. Eu não sou escravo, eu nunca errei. Eu esqueço de onde eu vim. Eu esqueço que eu fui escravo do pecado. Eu esqueço. Eu enfio o dedo na sua cara. Eu nunca fui escravo. Eu nunca fui escravo. Sou santo. Eu sou santo. Conheço, você foi escravo lá no... Quinta-feira a gente teve um testemunho aqui, né? Tá? Aquilo ali assustou tremendamente. Um senhor que veio falar aqui. Acho que o pai morreu, o pai abandonou, a mãe. Tinha 4 irmãos. Já foi para a rua aos 9, 12 anos. Estava preso, pegou 20 anos de cadeia. Usuário de todo tipo de droga, saiu. Dependente de crack.
conheceu essa senhora, a senhora estava aqui, e aí se enveredou pelo crack e morava na linha do trem, ali na FEPASA. Morar ali na linha do trem, você não tem noção o que era. Lixo, luxo, um lixo total. Ele falava barbudo, envergonhado. E a enteada evangelizou, levou ele para o Golf, ele mudou. E você sabe que eu perguntei para ele, me fala um pouquinho da tua história. E quando ele contou tudo o que a vida tinha feito com ele, você sabe o que ele disse? Eu sou o culpado disso tudo. Eu falei, como? Eu sou o culpado, eu não sou vítima. Tudo que fizeram comigo, porque eu fiz. E eu recebi. Mas o Senhor me perdoou. Eu falei, teve uma pessoa que falou a mesma coisa que você, chama Paulo, ele também chama Paulo. E Paulo disse que de todos os pecadores, ele é quem? O principal. Eu sou o principal. Eu sou um escravo liberto. Mas era escravo. Eu era escravo. O Senhor libertou lá. E nós, do Novo Testamento, que não temos nada a ver com o Egito, será que não tem? O que o texto diz lá? Olha o que o texto diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o quê? O que é um povo adquirido? Era um povo que era escravo. É o mesmo conceito do Antigo Testamento. É o mesmo conceito. Olha aí, eu era o quê? Eu fui um povo adquirido. Eu fui liberto. Para quê? Para viver em segurança? Para quê? Para que eu fui liberta? Por que eu fui liberto? Para quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nós éramos escravos da trevas. Amém, irmãos? E aí, a gente está avançando bem mais rápido. Alguns modelos de oração, né? Intimidade com Deus. Lembra Ana? Olha que Ana diz, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Sempre essa ideia de inimigo, de um rei, porquanto me alegro na tua salvação, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. E ela não podia ter filhos, ela era humilhada, ela era desprezada. Mas como que ela ora? Ela fala, o meu coração exulta em ti, ó Pai. Ela fala, Pai. O que ela fala? Por quê? Deus no Antigo Testamento, quem é? O Yahvé. O que domina tudo. O Criador. O Todo-Poderoso. Parece que esse Deus do Novo Testamento, quando ele vira Pai, ele perde o poder, né? Pai faz tudo, o Pai não faz nada. Ela ora assim. E é interessante que ela ensina o filho a orar. Interessante que se hoje nós queremos pegar alguma coisa sobre o caráter de Deus, ou nós vamos numa chave bíblica, ou então entramos no Google e queremos saber quem Deus é, o caráter de Deus. Imagine essas pessoas vivendo no Velho Testamento, não tendo nada desses recursos que nós temos hoje, nem a própria Bíblia escrita como nós temos hoje, mas cada um deles, sem exceção, na sua vida de oração,
eles têm um entendimento de quem Deus é e do caráter de Deus, como Deus é, santo, é glorioso, exaltado, é rei, é soberano, criador dos céus e da terra. Falta palavras nossas para dizer da maneira como eles entendiam e compreendiam Deus e era real na vida deles. Esse caso de Ana é impressionante, porque ela tem, para Eli, ela era uma bêbada que estava ali. Fazendo o quê? O que você está fazendo aí? Ela não se ofende. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela não foi embora dizendo... Não, ela trouxe o filho para Eli. Quando ela devolveu o filho, ela trouxe para o sacerdote. Porque ela sabia a quem ela estava se dirigindo. Como ela estava aflita e necessitada ao ver a sua rival tendo os seus filhos e ela não tendo. Ela não podia ter. Então, essa lição do Velho Testamento me impressiona. Quando eu leio os Salmos, quando eu estou vendo experiências de pessoas que conheceram a Deus na realidade, não pela informação do Google, não pela chave bíblica, não por uma concordância, mas pela experiência que elas tiveram. Então, Davi, por exemplo, chegou a dizer: Deus, a tua graça é melhor que a vida. Como você pode dizer uma coisa dessa? Hoje, com o entendimento que nós temos com a mensagem pregada da graça de Deus, quanto escolhe a graça de Deus do que a vida? Não, você vai dizer: eu tenho a minha vida, eu quero viver a minha vida, eu tenho direito de viver, eu quero viver. Davi só queria viver se ele tivesse a graça de Deus. A tua graça é melhor que a vida. Se não tiver graça, acabou. Não tem nada. Saul era um bom rei. O que vocês avaliam do que vocês conhecem de Saul? Sim, aí Saul, o governo de Saul, como é que foi? O que vocês acham? Tá, mas aí que tá, é um governo que a gente deve obedecer, não deve obedecer? Foi um governo próspero, foi um governo que ajudou o povo? O que vocês acham? Pelo que vocês olham, veem, era um poder, era um governo que levava o povo à adoração a Deus? Não? O que Samuel falou para Saul? Você sabia que esse texto, Samuel está falando com Saul? É uma conversa de Samuel com Saul. Ele chama o rei e fala: ó, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar pelo Senhor. Longe de mim. Eu vou orar pelo rei. Eu estou orando pelo rei. Eu vou ensinar o caminho bom e direito para o Senhor. Eu não vou levar minha igreja a votar em você. Eu não vou falar para os meus fiéis votarem em você. Eu vou te ensinar o quê? O caminho bom e direito. Só que tem uma coisa, Saul. Teme ao Senhor. Serve fielmente com todo o teu coração
olha grandes coisas que Ele já fez. Mas, se você continuar fazendo mal, você vai cair. Caiu? Caiu? Amém. Amém? Quando eu comecei a preparar, escrever isso, eu fiquei assustado demais. Esse livro deve ter uns 20 capítulos. Por que esse capítulo agora? Por que isso agora? Nós não calculamos, nós não contamos, a gente vai dar essa aula em tal período. Deus deu essa palavra para nós. Amém? Querido, depois a gente vai terminar aí. Vocês vão ver os salmos. Você sabe por que você gosta tanto de salmos? Sabe por quê? Porque ele é você. São todos os seus pedidos de oração. Os salmos, ele é gostoso de ler porque ele fala aquilo que eu quero falar para Deus. Por isso que eu leio os salmos. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra. Senhor, que eu não peque contra Ti, deixando de orar pelos meus irmãos, pelo governo, pelo meu país, pelo meu povo, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos. Nos dê direção, nos faça, ó Deus, andar com o Senhor, Pai. Prepara-nos para logo mais à noite e nós pedimos pela nossa nação. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, povo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?